Desde os tempos antigos, o mundo é um baú cheio de histórias fascinantes de civilizações perdidas e seus tesouros esquecidos, esperando para serem descobertos. Hoje, vamos pegar nosso chapéu de Indiana Jones e viajar no tempo para explorar alguns dos tesouros antigos mais incríveis e misteriosos já encontrados na história da humanidade. Era 1922, no Vale dos Reis, no Egito. Após anos de muita procura, o arqueólogo britânico Howard Carter finalmente encontrou o que tanto buscava: a tumba de Tutankhamon, selada por mais de 3.000 anos. Diferente de outras tumbas reais, a de Tutankhamon estava quase intacta. Lá dentro, um verdadeiro museu de objetos preciosos, de móveis a armas cerimoniais, tudo perfeitamente preservado. Mas o tesouro que roubou a cena estava dentro de sarcófagos dourados, um dentro do outro, como um quebra-cabeça de ouro. E no último sarcófago, feito de ouro maciço, estava a múmia do jovem faraó Tutankhamon, com o rosto coberto por uma máscara funerária de ouro que faria inveja a qualquer museu. A descoberta da tumba de Tutankhamon foi como um carnaval fora de época no mundo todo mundo falando sobre isso. A máscara mortuária de Tutankhamon virou uma verdadeira celebridade, um símbolo da arte egípcia. Cada objeto encontrado na tumba é como uma página de um livro, contando a história da vida cotidiana e das crenças de um faraó. A tumba de Tutankhamon é um lembrete de que o passado sempre deixa rastros e que a história, quando bem guardada, pode durar para sempre. Imagine só! Em 1974, agricultores chineses estavam trabalhando na roça quando, de repente, se depararam com um exército inteiro de guerreiros de terracota, enterrados há mais de 2.000 anos. Era como se o Imperador Amarelo tivesse voltado à vida. Essa descoberta revelou o túmulo colossal do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, conhecido por sua mania de grandeza, ordenou a construção de um complexo funerário colossal guardado por um exército de soldados de terracota para protegê-lo na outra vida. Mais de 8.000 guerreiros de terracota foram desenterrados, cada um em posição de combate, como se estivessem prontos para a batalha. Cada soldado é único, uma obra-prima da arte chinesa, com expressões faciais diferentes e armaduras cheias de detalhes. A descoberta do exército de terracota foi como encontrar um mapa de um tesouro, revelando os segredos da tecnologia, da arte e da cultura da China antiga. E acredite, a escavação do complexo funerário de Qin Shi Huang ainda está em andamento, ou seja, ainda tem muita história para ser desenterrada. O exército de terracota é um lembrete silencioso da grandiosidade e do poder da China antiga, um legado que atravessou milênios. Nas profundezas do mar Mediterrâneo, perto da costa da Turquia, um navio naufragado há mais de 3.000 anos guardava segredos incríveis, esperando para serem descobertos. Em 1982, como num conto de piratas, o naufrágio de Uluburun foi encontrado, revelando um tesouro de artefatos da Idade do Bronze, que surpreendeu o mundo. O navio, que afundou no século XIV a.C., carregava uma carga super diversificada e valiosa, que incluía itens de várias culturas. Lingotes de cobre e estanho, contas de vidro, cerâmicas vindas de longe e até um escaravelho egípcio. Era como se o navio estivesse fazendo a rota das Índias da época, mostrando a força e a complexidade do comércio marítimo da Idade do Bronze. E não para por aí. A cada mergulho, novas descobertas eram feitas. Objetos pessoais encontrados no meio da carga nos dão pistas sobre como era a vida a bordo, revelando detalhes íntimos dos tripulantes. Era como espiar o dia a dia da tripulação, entendendo seus hábitos e rotinas. A variedade e a riqueza da carga revelam a importância do comércio marítimo na Idade do Bronze, conectando diferentes civilizações. O naufrágio de Uluburun é uma verdadeira cápsula do tempo,
um portal para o passado que preserva um momento crucial na história da humanidade, oferecendo um vislumbre raro da vida antiga. Entre espadas, joias e ferramentas, cada item conta uma história. As estrelas do achado foram as ânforas, usadas para transportar vinho e azeite, iguarias da época essenciais para o comércio. A análise do conteúdo dessas ânforas revelou informações valiosas sobre a dieta e os hábitos alimentares do pessoal da época, oferecendo uma janela para seus costumes. O naufrágio de Uluburun é daqueles mistérios que não acabam nunca, sempre revelando novos segredos, enriquecendo nossa compreensão do passado e da história humana. Em 1939, na costa leste da Inglaterra, um túmulo anglo-saxônico espetacular foi descoberto em Sutton Hoo, mostrando que os ingleses mistérios fascinantes e enigmáticos. Escondido dentro de um grande monte de terra, um navio funerário foi encontrado com um tesouro de artefatos que fariam qualquer museu babar de admiração e espanto. Embora nenhum corpo tenha sido encontrado, acredita-se que o túmulo pertencia a um rei ou líder importante, um verdadeiro magnata da época, cuja identidade permanece um mistério. Entre as peças mais impressionantes, um capacete cerimonial ricamente decorado roubou a cena, destacando-se como uma obra-prima. O capacete é considerado uma joia da coroa da arte anglo-saxônica, um símbolo de poder e prestígio. Armas, objetos do dia a dia, tudo muito bem conservado, oferecendo um vislumbre raro da vida naquela época. E, para a surpresa de todos, moedas bizantinas. Uma descoberta que intrigou os arqueólogos. Uma prova de que os anglo-saxões estavam conectados com o mundo, mostrando a extensão das relações comerciais e culturais da época. O tesouro de Sutton Hoo foi como encontrar um baú da vovó cheio de segredos, transformando completamente a nossa compreensão da sociedade anglo-saxônica e suas complexidades. O navio funerário representava uma jornada simbólica para a vida após a morte, mostrando que os antigos já se preocupavam com o além-vida e o destino final. A descoberta de Sutton Hoo foi um marco para a arqueologia e a história britânicas, mostrando que a Inglaterra também tem seus tesouros escondidos, esperando para serem revelados. No coração da Ásia Central, um achado arqueológico espetacular veio à tona no final da década de 1970, provando que a aventura e a descoberta não têm limites. Em Tilla Tepe, 6 túmulos da era Kushan revelaram uma quantidade absurda de ouro e artefatos preciosos, que ficaram conhecidos como o Tesouro de Bactria, um dos maiores achados da arqueologia moderna. Datando do século I a.C., o Tesouro de Bactria é a prova de que o Império Kushan entendia de luxo e opulência. Os túmulos guardavam os restos mortais de membros da elite Kushan, cobertos de ouro e pedras preciosas, como se fossem estrelas do rock da época, exibindo seu status e poder. A arte do Tesouro de Bactria é uma mistura fascinante de influências gregas, romanas, indianas e chinesas. Um verdadeiro caldeirão cultural que reflete a diversidade da região. Figuras de guerreiros citas, divindades indianas, motivos gregos, tudo junto e misturado, mostrando a riqueza cultural e a troca de ideias da época. E como não podia faltar, um dos objetos mais icônicos do tesouro são as asas de ouro, que representam um grifo, uma criatura mitológica que simboliza poder e proteção. O Tesouro de Bactria é como uma janela para o passado, revelando a vida, as crenças e os costumes da elite Kushan. Com a invasão soviética do Afeganistão, o tesouro desapareceu, como num passe de mágica, deixando um vazio na história. Mas para a alegria de todos, ele reapareceu em 2004, mostrando que a esperança é a última que morre e que a história pode ser redescoberta. O Tesouro de Bactria é um símbolo da riqueza cultural do Afeganistão, um legado que resistiu ao tempo,
a guerra e as adversidades, mantendo viva a memória de um passado glorioso. E assim termina nossa viagem pelos tesouros perdidos da história. Cada um deles, um farol que ilumina o passado, contando histórias de civilizações, reis e pessoas comuns que viveram há muito tempo. Cabe a nós, que herdamos essa riqueza cultural, proteger e aprender com esses tesouros, garantindo que as próximas gerações também se maravilhem com a história. Afinal, um povo sem memória é um povo sem futuro.